Então vamos começar pela origem da humanidade. Uma pergunta assim extremamente complexa e ampla, mas aí eu quero que você vá explicando pra gente dos seus grandiosos estudos. Você tem um currículo maravilhoso, né? Grandes universidades ali, como a USP, a PUC, que são referências mundiais, né? Mais os seus estudos independentes também, claro que você vai pesquisar nas livrarias. Eu ouço o seu programa e vejo, quando eu ouço eu falo assim, a gente que trabalha com isso fala, esse sabe o que está falando, né? Tem que ir lá no Paranormal. Obrigado. Então, eu queria que você, como que dá para começar? Tem várias teorias aí rolando, teoria da conspiração, teorias mais científicas. Então vamos iluminar isso aí para gente. Então vamos lá, depois de muito tempo de reflexão, eu entendo que a nossa origem é a seguinte: nós realmente viemos de uma inteligência superior, vamos chamar dessa forma, e nós viemos de uma dimensão além do espaço e do tempo. Então, eu entendo o seguinte, todos nós lemos a Gênesis e o começo, então, no Gênesis, ele estava falando com um povo muito simples, povo de pastores, agricultores, então tiveram que explicar as coisas de uma forma muito simples. Mas hoje nós já podemos explicar de uma forma mais complexa. Nós viemos de uma dimensão além do espaço e além do tempo. Portanto, nós somos infinitos daqui para trás. Isso talvez seja um pouco difícil a pessoa, num primeiro momento, digerir. Sim. Mas a nossa origem é essa. Então é no infinito no tempo e no infinito no espaço. Então nós viemos da eternidade e do infinito. E viemos para este planeta aqui. E tivemos 5 momentos importantes. Tivemos um momento importante, que foi a queda, é um momento histórico, que eu descobri que realmente aconteceu. E nesse momento nós deixamos de sermos seres de luz e passamos a ser cada vez mais seres adensados, adentrando no espaço e no tempo. E foi aí que nós fomos nos tornando seres cada vez mais adensados e passamos por 3 cataclismas na história da Terra. O que nós temos de registro é apenas o último, que aconteceu há 12 mil anos atrás, e tem a ver com essa história da Atlântida, Então, o último, 12 mil anos atrás, o dilúvio, quando a Bíblia fala do dilúvio, não era uma coisa localizada, foi uma destruição completa no planeta. Então, passamos por 3 cataclismos, e aí, antes desses cataclismos, nós tivemos civilizações aqui. E eu posso dizer tranquilamente que a Atlântida era mais desenvolvida do que a civilização atual. Muito mais. Então eles tinham naves aéreas muito mais desenvolvidas do que as naves atuais. Então, da onde surgiram todos esses conhecimentos sobre a Atlântida? Platão. Platão escreveu 2 livros, Timeu e Crítias, onde uma pessoa relata, um sábio de Sais, um sábio do Egito, relata para Solon, que fala para Crítias, que fala para Sócrates. Então a história chegou no Sócrates e o Platão transcreveu. Então eles falam que é uma história verdadeira e muitos intérpretes disseram, não, isso é um mito, não, isso é uma alegoria. Não, mas eles falam que é uma história verdadeira. E que existiu essa civilização em 2 momentos. De 70 mil a 12 mil anos atrás, nós temos o último período histórico que houve a civilização, eu vou chamar de idade ou era dos heróis, então de 70 mil a 12 mil anos atrás, civilização Ilha Atlântida. E antes de 200 mil a 70 mil anos atrás, teve a civilização Atlântida. Então, essas 2 civilizações foram muito avançadas e Platão descreve basicamente a civilização Ilha Atlântida.
que tinha como um grande líder, que o nome ficou, o grande líder da civilização Ilha Atlântida se chamava Casemir Poseidon. Esse nome ficou. E perto do dilúvio, perto da destruição da civilização Ilha Atlântida, aconteceu o seguinte: o líder Casemir Poseidon disse para as pessoas que poderia acontecer um novo dilúvio, uma nova destruição na Terra. As pessoas, num primeiro momento, ouviram, depois esqueceram o recado dele. Houve, sim, uma guerra, descrita inclusive por Platão. Se você pegar o Timeu e Critias, ele fala dessa guerra. A guerra entre os atlantes insulares contra os proto-gregos. Então, os proto-gregos eram os ancestrais dos atuais gregos. Tá. Essa guerra foi uma guerra de grandes proporções, era uma civilização de elevada tecnologia, foi uma guerra de armas nucleares, sim, e que destruiu todo o planeta. Aí você pode dizer assim, mas André, como é que você sabe que destruiu tudo? Se você procurar no texto Gênesis, diz que todos os seres vivos morreram. Então o dilúvio, essa grande destruição, não deixou ser vivo aqui. Então a humanidade teve que começar do zero, na idade atual, que eu chamo de idade de ferro, seguindo uma cronologia antiga que não tem nada a ver com a arqueologia clássica, é uma nova arqueologia que muitos cientistas do mundo seguem. Então nós começamos do zero. Só que todos os conhecimentos sobre essa antiga civilização estavam na Biblioteca de Alexandria. E esses conhecimentos, os poderosos não queriam que a população conhecesse. Por isso que a Biblioteca de Alexandria foi queimada tantas vezes. Então lá, por exemplo, tinha um livro de Hermes Trismegisto, que era conhecido como o livro de Thoth ou o livro da sabedoria. E nesse livro falava de todos os poderes espirituais do ser humano. Os poderosos não quiseram e não querem ainda hoje que o ser humano descubra o poder que tem dentro de si. Então por isso queimaram aqueles livros e, infelizmente, os poderosos continuaram escondendo da população o poder que existe no interior de cada um. Então, aqui é uma síntese geral, desde o começo até o momento atual, passando pela Atlântida. Tá, vamos dar uma retomada, foi bastante coisa legal que você falou. Então, você, nos seus estudos, acredita então que, repete o que você falou, que a gente vem do infinito. Do infinito. É isso. Então, nós somos seres que éramos seres de luz. Tá. Como se fossem deuses, vamos dizer assim, ou semideuses. Sim, eu gosto muito do termo anjo. Anjo. Que é um termo tão assim genérico que eu gosto muito desse termo. Então éramos como se fôssemos anjos. Éramos todos estelares e luz, assim. Luz. E aí tivemos a queda. A queda foi um momento em que o ser humano, e isso está muito na... Quem fala disso é o Plotino, um filósofo chamado Plotino. O ser humano, num determinado momento, resolveu fazer uma experiência. A inteligência suprema não negou em momento algum. A inteligência suprema nos dá total livre-arbítrio, né? Quisemos fazer uma experiência de vivermos afastados da inteligência suprema. E com esse afastamento nós tivemos a queda. E aí que começaram os nossos problemas, porque saímos daquela dimensão além do espaço e do tempo e fomos para as dimensões, para as 4 dimensões existentes, isso reconhecido pelo Einstein. Então, as 3 dimensões do espaço, então altura, largura, profundidade, e mais o tempo. Então, o Einstein coloca essas 4 dimensões. Existem outras pessoas que colocam 4ª dimensão como outra coisa, e a gente respeita, mas eu entendo que só a 5ª dimensão é que eleva a gente para as primeiras dimensões que superam espaço e tempo. Então nós éramos seres multidimensionais, éramos seres muito avançados, de luz, decaímos, estamos passando por essa experiência, mas agora estamos prestes a voltar a ser seres de luz.
Então, o nosso trabalho não é uma pura evolução, como muitos pensam, mas houve uma involução e agora uma evolução. Tá, então bem legal isso aí. Isso aí é pra bugar a mente, né? Eu tô imaginando aqui, né? Que interessante. Mas que coisa triste essa caída, né? A gente não podia sair subindo e cada vez mais aí. Porque o que você entende essa queda? Olha, eu entendo da seguinte forma. O Plotino, ele coloca o seguinte, né? Que nós realmente quisemos nos afastar da inteligência suprema e fazer essa experiência. Eu entendo que é uma experiência válida e eu vou te justificar o porquê. Os anjos, né, que não tiveram essa experiência, os anjos que continuam angelicais, vamos dizer assim, eles não nos entendem muito bem. Então tem aqueles filmes do Wim Wenders, né, maravilhosos, né, e que sempre mostram os anjos nos olhando com ponto de interrogação. Como eles não passaram por essa nossa experiência, eles não nos entendem simplesmente. E essa é uma experiência muito válida para que a gente, lá na frente, quando voltar a ser um ser de luz, tenha uma experiência a mais. Então os anjos não têm, é mais ou menos o que diz assim, o retorno à casa do pai, a volta do filho pródigo. Então nós vamos voltar para lá e os irmãos lá, os anjos, vão dizer assim, poxa, mas você está tão feliz porque esse cara está voltando, nós que estivemos sempre do teu lado, etc. Aí ele fala, não, mas estava perdido e voltou. Então, toda essa experiência, por pior que pareça, eu considero válida, porque é uma experiência na qual nós reduzimos a nossa experiência dimensional, passamos por essa experiência para voltarmos a sermos seres de luz. Agora, nesta volta, faremos a reconexão com a inteligência suprema. Entendi.